Tribo Primitiva Capítulo 106 Preparação antes do dia chuvoso. Depois que o primeiro Tulou foi construído, toda a tribo estava fervendo. Especialmente depois que Mufang os levou para mostrar como viver nele. Todos mais uma vez cheios de adoração fanática de Mufang. Mas o cimento no chão não havia secado completamente, caso contrário Mufang arranjaria todos para morar. Após a conclusão do primeiro Tulou, os membros do clã Jiang também eram proficientes na construção de Tulou. O seguinte Tulou não exigiu que Mufang demonstrasse pessoalmente. Em vez disso, ele escolheu o local e a tribo foi responsável por iniciar a construção. Não só isso, mas a construção dos 3 edifícios de terra na parte de trás começou ao mesmo tempo. As 2 torres estão dispostas em um triângulo com a primeira torre, e a quarta torre está localizada no centro da terceira torre. Samsung Gonjiui, este é o propósito da escolha de Mufang para construir o layout do Tulou. A razão pela qual Mufang escolheu construir edifícios de terra dessa maneira foi porque o clã Wani foi violado por pessoas fora do muro de proteção, e o layout dos 4 edifícios de terra poderia servir como guarda um contra o outro. Cada Tulou tem nada menos que 30 janelas, e cada janela pode ser usada por 1 ou 2 arqueiros para colocar flechas ali. A distância entre os 3 Tulou é de uma flecha de distância para garantir que, quando um Tulou for atacado, as pessoas do outro Tulou possam soltar flechas para apoiá-lo. Quanto ao Tulou no meio, não é apenas guardado pelos outros 3, mas também pode apoiar os outros 3 de perto. Mufang certamente não queria que as pessoas quebrassem a parede protetora do clã. Mas ele nem queria que as pessoas entrassem direto depois que o portão fosse aberto e saqueando desenfreadamente no clã. Dessa forma, toda a família Jiang é cercada por 3 montanhas, com um muro de proteção na frente da porta, um rio ao redor da cidade e um Tulou dentro da tribo. É considerado o sistema de defesa mais avançado que Mufang pode construir sob as condições da tribo. Por causa da construção do Tulou, o clã Jiang levou quase um mês até que o dia chuvoso se aproximasse. Durante este período, a tribo só enviará equipes de caça com menos de 20 pessoas todos os dias, seja ovelhas selvagens ou veados com chifres, ou vá ao lago Dalong para retirar gelo e pescar. À medida que a temperatura externa aumenta, o gelo no lago Dalong finalmente começa a derreter, e há cada vez mais animais selvagens. Mesmo fora da muralha protetora que cercava o clã Jiang, 1 ou 2 feras ferozes eram ocasionalmente vistas. Durante este período de tempo, Mufang estava supervisionando a construção do edifício de barro ou dedicando tempo para treinar o pequeno lobo. O pequeno lobo também mudou de um simples acompanhamento no início para um passo inseparável atrás. Ocasionalmente, algumas vezes, Mufang levou 5 lobinhos para passear na selva fora do muro de proteção e viu 1 ou 2 galinhas primitivas sozinhas. 5 com apenas esforços combinados, a galinha original pode ser capturada. Mufang ficou aliviado neste momento e sentiu que o trabalho duro no mês passado não foi em vão. Afinal, por tanto tempo, a comida do pequeno lobo foi consistente com as pessoas da tribo, e nunca teve fome. Isso pode não ser necessário se for uma matilha de lobos na natureza. Além disso, Mufang dará regularmente treinamento especial aos 5 lobinhos todos os dias. Por exemplo, jogue-os em uma caverna. Coloque 2 galinhas primitivas nela e deixe-as se conectar e morder sozinhas. Eles também escolheriam pequenos javalis e sitiariam os 5 lobinhos. Claro, ele pegaria uma ovelha selvagem e a colocaria no clã para correr, para que o lobinho a interceptasse. Em geral, os 5 lobos, com cerca de 4 ou 5 meses, já viram sobreviver pela primeira vez, e são maiores que os lobos selvagens por questões alimentares. A altura média do ombro de vários lobos deve ser de cerca de 50 centímetros. O mais pesado são as sementes de cânhamo, que devem pesar mais de 50 catis, e o menor é Doudou, que tem mais de 40 catis. O lobo desse tamanho ainda não atingiu seu tamanho maior, mas conseguiu sair para caçar. A Cannabis sempre foi o mais feroz desses 5 lobos, mas Mais vem lutando e perdendo de novo, ficando cada vez mais frustrada. E nunca desistiu de desafiar a Cannabis. Wang Mi e Xiaomi parecem ser meninas porque são mais dóceis e submissas no time dos 5 lobinhos. Mas quando se trata de caça, eles são absolutamente inequívocos. É Doudou, que sempre foi o menor em tamanho. É verdade que Mufang deu o nome de Doudo, o menor tamanho e a menor coragem. Contanto que Mufang levantasse a mão e pegasse o bastão,
Definitivamente era ele quem mostrava fraqueza primeiro. Mas entre os 5 lobos, é o mais humano e o mais inteligente. Toda vez que os 5 lobos cercam suas presas, Dodo não é o mais rápido, nem o mais feroz, mas ele sempre pode aparecer na posição-chave no momento crítico e depois matar a presa diretamente ou matar diretamente a presa. Despeja a presa e, finalmente, balançou a cabeça e a cauda ao vento como uma corrida. Mufenshin pensou em levar alguns lobinhos para sair para uma caça real recentemente. Eles estão sempre jogando alguns javalis e ovelhas selvagens em cativeiro dentro e fora da tribo, e não consigo ver como eles são capazes. Mufeng pensou consigo mesmo, é uma mula ou um cavalo. Você tem que tirar para descobrir. Especialmente quando o dia chuvoso está chegando, o número de vezes que as tribos saem para caçar também será afetado. É preciso caçar antes do dia chuvoso e coletar comida. Pensando nisso, Mufeng encontrou Liu Mingguang e contou a ele seus planos. Os dois concordaram naturalmente, porque o assunto envolvia como a tribo sobreviveu aos longos dias de chuva. Chefe de guerra, agora que a construção de terra foi construída, o que devo fazer com essas cavernas e deixar a paisagem inundá-las? Perguntou Liu. Por quê? Mufeng balançou a cabeça. Eu já descobri. Antes, todo mundo estava construindo Tulou, então não havia tempo para organizá-lo. Agora o Tulou está construído e você pode viver antes do dia chuvoso. A caverna original não pode estar vazia. Se houver água vazando na caverna, não se preocupe com isso por enquanto. Se for inundada por fora, cave valas perto da caverna e leve-a para o lado da construção de terra, e cavar em frente à construção de terra no meio. Um grande reservatório. Cavar um reservatório em frente ao Tulou? Liu se perguntou, e se o reservatório estiver cheio? Mufeng sorriu e disse, cave uma pequena vala do outro lado da piscina e leve-a para uma parede de proteção. Há uma vala de drenagem do milharal do lado de fora, para que possa ser conectada. Liu ainda não entendia, por que cavar um lago no Tulou. Mufeng explicou relutantemente, a água que desce a montanha é lavada e filtrada pela vegetação da montanha. A água que flui para baixo contém muitos minerais. É bom que as pessoas o bebam para a tribo, ou para ovelhas selvagens e javalis. Se você não pode usá-lo, apenas deixe-os fluir para o milharal. Oh! Liu entendeu e assentiu, vou fazer isso imediatamente. Sim. Mufeng assentiu, apresse-se e faça arranjos, e então podemos sair para caçar, e devemos estar prontos antes do dia chuvoso. Tribo Primitiva capítulo 107. Parece estar faltando um tanque de peixes depois de organizar as valas de desvio. Mufeng levou o lobo para o forno de terra. Desde a última vez que ele cavou a cerâmica à beira do rio, a cerâmica foi deixada para Baia. No início, Mufeng também ensinou Baia como cavar fornos e queimar cerâmica. Mais tarde, por causa da construção de prédios de barro, ele deu a ela plena autoridade sobre esse assunto. Felizmente, Bai aprende muito rapidamente e pode dominar completamente uma série de processos para fazer cerâmica. Não só isso, ela também ensinou vários membros da tribo a fazer cerâmica juntos, e a velocidade da produção de cerâmica também aumentou. Baia viu que ele estava guardando a caverna e viu Mufeng chegando, e imediatamente se levantou, irmão Mufeng. Quando ela viu os 5 lobos que haviam sido completamente domesticados circulando em torno de Mufeng, sua expressão ainda era incrível. Ela recuou com algum medo. Felizmente, os 5 lobos apenas bufaram depois que ele gritou 2 vezes. Já era como um cão de família. Mufeng sorriu e acenou com a cabeça, olhando para o rosto sorridente de cinzas de carvão por causa da queima do forno. Ele sorriu e apontou para o rosto dela e disse, é um trabalho duro, é tudo gasto em seu rostinho. Whitfang soltou um "ah", e rapidamente enxugou 2 de seus rostos. Mas ele não esperava que seu rosto estivesse ainda mais sujo agora, mas seus olhos se tornaram mais brilhantes. Mufeng não pôde deixar de dizer, ok, não há necessidade de limpá-lo. Quanto mais você limpar, mais sujo você fica. Apenas lave sua cabeça e lave-a bem. Sim. Caninos Brancos parou, sorrindo alegremente, com estrelas nos olhos. Irmão Mufeng, por que você está aqui livre? Bem, deixe-me ver como a cerâmica é queimada. Mufeng assentiu e disse, as pessoas da tribo se mudarão para os Tulou. Exceto por alguns potes de pedra necessários, todos os recipientes que eles usam devem ser substituídos. Cerâmica, não sei se é suficiente.
Eu deveria ser capaz de fazer isso antes de nos movermos. Baia sorriu. Agora que nós 6 fazemos cerâmica ao mesmo tempo, a velocidade é rápida. Isso é bom. Mufengas sentiu. Eu disse da última vez que queimei uma grande urna de cerâmica no banho para ferver água. Como está indo? Já está queimado, mas aquele magnata não consegue ferver água suficiente para o banho de uma só vez. Leva pelo menos 3 vezes para obter metade da água da piscina. O rosto bonito de Caninos Brancos estava cheio de emoção. Se podemos ter argila melhor, podemos fazer uma urna de cerâmica melhor. Argila melhor. Mufengas sentiu. Existem algumas argilas assim, mas não sei onde posso encontrá-las. É isso. Baia ficou um pouco desapontado. Seria ótimo se eu pudesse encontrá-lo. A cerâmica agora parece a mesma, e me sinto aborrecido ao olhar para ela. Mufeng sorriu. É chato. Eu tenho um jeito de fazer você se sentir chato. O que eu posso fazer? Caninos Brancos parecia expectante, piscando seus grandes olhos. Toda vez que Mufeng diz há um caminho, nunca decepciona. Basta colocar uma folha ou uma flor no pote quando a cerâmica estiver vitrificada, deixe secar naturalmente, e haverá folhas ou padrões de flores quando for queimado. Mufeng disse com um sorriso. As linhas de folhas ou flores. Baifeng franziu a testa, parecendo incompreensível. Mufeng sorriu e disse, você saberá se tentar. Não se esqueça de me enviar 2 quando você se virar e queimá-lo. Ok. Caninos Brancos imediatamente ficou feliz. Seus lindos olhos se estreitaram por meio mês, cheios de estrelas. Mufeng acenou com a mão para Baifeng e saiu com os 5 lobinhos. O pequeno lobo gritou 2 vezes para Baifeng em demonstração. Duvidamente. Mufeng sorriu impotente e balançou a cabeça. Deixando o forno de barro, Mufeng levou os 5 lobos para a parede protetora externa e observou o fosso ser cavado. Tinha 3 metros de profundidade, mais de 1 metro mais profundo do que Mufeng inicialmente esperava. Já existe um pouco de água subterrânea no fundo do rio, e acredita-se que muita água se acumule aqui na época das chuvas. É cristalina e parece ter cerca de meio metro de profundidade. Ele olhou para a distância do sul ao norte do rio Anxiang, que não estava a menos de 3 ou 4 milhas de distância. De acordo com os requisitos de Mufeng, ele colocou pedras em ambas as margens e plantou amoreiras de papel e espinhos na margem oeste do fosso. Parece que eles já estão vivos. Acredito que dentro de uma estação chuvosa, as amoreiras de papel e as trepadeiras da margem sul parecerão um muro de proteção de 2 andares, que cresce como uma cachoeira verde, bloqueando diretamente a visão das pessoas do lado de fora. Há um pouco de água no rio ao redor da cidade, e o dia chuvoso está prestes a chegar. Mufeng disse a si mesmo, se o rio ao redor da cidade é tão longo e profundo, pareceria um pouco desperdício se você não usa. As sobrancelhas do Mufeng Nin pensaram, sim, há muitos peixes no lago Dalong. Antes que o gelo na superfície do lago derreta, pegue alguns peixes e coloque-os na água. Coloque alguns peixes grandes e peixes pequenos, certo? É um natural tanque de peixes. Para cima. Os olhos de Mufeng se iluminaram, e Anshu reclamou com ele um tempo atrás que o gelo no centro do grande lago do dragão derreteu, e os peixes capturados estão ficando menores e mais gordos, mas é muito pouca carne, porque eles são todos fêmeas. Os peixes devem produzir sementes. Parece ser uma temporada longe do lago Dalong, e eu não sei se os peixes no lago Dalong podem ser alimentados montanha abaixo. Mufeng disse a si mesmo, eu direi a Anshu imediatamente, e se você puder pegar peixes vivos, coloque-os no fosso. Se você realmente puder se alimentar, não precisará ir muito longe para pescar na tribo. Quando eu estiver bem, eu posso vir pegar um peixe, pegar um camarão ou algo assim, perfeito. Mufeng não pôde deixar de sorrir, e um dia tão agradável parecia muito bom. Bem, acontece que faltam tanques de peixes na tribo. Tribo Primitiva capítulo 108, Plano de Piscicultura iniciado falando em tanques de peixes. Devo mencionar a pesca de Mufeng nos tanques de peixes em sua cidade natal e em sua vida anterior, mas a pessoa que contratou os tanques de peixes ficou brava e dobrou suas varas de pesca de bambu caseiras. Mufeng ficou tão angustiado que chorou por um longo tempo. Você deve saber que Mufeng pediu o bambu fino para a vara de pescar de um parente distante. Há um rio ao redor da cidade fora dos olhos da tribo.
Tem mais de 5 pessoas de largura e mais de 3 metros de profundidade. É uma pena não criar peixes. De acordo com a sua experiência em pescar na vida anterior, agora é primavera para colocar os peixes. Os filhotes devem crescer até cerca de um gato, e os peixes grandes não merecem menção. Bem, este assunto também afeta a tribo. Deve ser feito. Depois de tomar a decisão, ele é mais do que um pequeno lobo que vai sair correndo. Mazi, vem até mim. Mazi estava cavando a cabeça e queria esgueirar-se da única saída da tribo para a selva selvagem. Quando Mufeng gritou, ele imediatamente se virou e correu de volta. Quando voltou, o arroz amarelo, o painço, o doudou e o trigo voltaram correndo. Pode ser devido à sua natureza. Desde que estejam fora da primeira ou segunda parede de proteção, eles mostrarão um grande interesse pela natureza. Felizmente, eles agora podem entender as palavras de Mufeng e voltarão logo após um discurso retórico. Mazi, fique comigo honestamente. Se você quiser sair, há uma chance. Mufeng deliberadamente fez uma careta. Se você correr, suas pernas serão descontadas. Mazi imediatamente franziu a testa, abaixando a cabeça, parecendo uma nora raivosa, olhando de soslaio para Mufeng. Além disso, Wang Mi e Xiaomi retornaram honestamente às costas de Mufeng, abanando o rabo e abaixando levemente a cabeça, mas eram dóceis. Mas Mufeng agora sabe que esses dois lobos parecem dóceis, e são indispensáveis toda vez que são deliciosos, mas podem se esconder quando são criticados. Mazi pulou para frente e para trás na frente de Mazi e gritou, o que há de errado com você, Mazi? Onde você conseguiu o que tinha agora? O barulhento Mazi estava de muito mau humor, jogou-o no chão com a pata e abriu a boca para morder seu pescoço. Mufeng nem olhou para isso e apertou as ervilhas que lisonjeavam com os pés. Levante-se. Doudou, que foi espremido, não ficou envergonhado. Ele pulou na frente de Mufeng, abanando o rabo vigorosamente, como se dissesse, mestre, se você quer assistir ao show, vamos mostrar para você. Com certeza, Mazi apenas mordeu o pescoço de Mazi simbolicamente e latiu para ele com um sorriso. Mazi também estava muito atento aos assuntos atuais, e apareceu, de barriga para cima, seu sorriso expondo seus molares posteriores, e suas duas patas dianteiras foram simbolicamente puxadas 2 vezes. Essa aparência parece dizer, conselho, advogado, você é o melhor. Com certeza, as marcas de varíola, que conheciam o coração um do outro, soltaram a boca e esmagaram os dentes. Ok. Mufeng acenou com o bastão em sua mão, eu vou lutar de novo. Mazi imediatamente se juntou às fileiras de Doudou, e Chong Mufeng balançou a cabeça e acenou com o rabo. Até o trigo no chão subiu, sorrindo até os dentes, lambendo o rosto de um cachorro, para ser mais preciso, um rosto de lobo, humanamente lisonjeiro. Mufeng está um pouco sem palavras, este Doudou Yelef é um pouco refinado demais, mas Mazi é tão estúpido quanto era. Eu também sou um lobo, porque a diferença é tão grande. Mufeng ficou sem palavras, pegou uma vara com alguns lobos para procurar a árvore fria e disse que criaria peixes no fosso. Isso naturalmente refrescou a cognição de Anshu. Piscicultura. Anshu ficou intrigado. A criação de porcos, galinhas e ovelhas são alimentadas por alguma coisa. Os peixes não crescem bebendo água. Eles ainda precisam ser criados. Mufeng balançou a cabeça. Você não pode crescer mesmo se beber água. Algumas das coisas que ele come são pequenas demais para nossos olhos verem, e algumas são plantas aquáticas e insetos. Mas não temos essas coisas em nossa tribo. Anshu ficou intrigado. Não há nada além de um pouco de água rasa sob o fosso. Como você a alimenta? Não se preocupe com isso. Leve algumas pessoas para o rio, pegue as ervas daninhos na margem e ainda esteja lá. Mufeng riu. Tudo o que você precisa fazer é pegar peixes vivos e colocá-los dentro. Agora a água no fosso é rasa. Pegue alguns peixes vivos e armazene-os como se não pudessem ser comidos. Sim. Anshu concordou, mas não há peixes vivos com um arpão. Use redes de pesca. Mufeng balançou a cabeça impotente. Você não te ensinou a tecer redes de vime com vime antes, e mudá-lo para tendões de besta. Mas os tendões da besta têm sido muito usados recentemente, e não há muitos na tribo. O chefe disse que iria salvá-lo. Mufeng lembrou que ele estava construindo torres de flechas e perfurando pedaços de bambu recentemente.
Os tendões dos animais da tribo tornaram-se mais práticos. Bem, primeiro você vai ali e pede alguns tendões de animais para fazer uma rede de pesca. Eu vou descobrir como fazer a corda. Sim. Anshu concordou e virou-se para sair. Espere, eu irei à noite. Aproveitando o fato de que o gelo no lago da Long não derreteu completamente, então podemos pegar mais, para que possamos pegar mais. Mufeng ordenou. Amanhã temos que caçar no deserto e reservar comida para a chuva. Sim. Anshu assentiu pesadamente. Eu irei à tarde e estarei de volta antes de escurecer. Ok, vá. Mufeng acenou com a mão e pensou. O plano de piscicultura também começou. Mas agora a corda e o fio usado para a rede são um problema. Tribo Primitiva capítulo 109. Cão de intrigas. Mufeng originalmente planejava levar alguns lobos para a selva fora da tribo para liberar o vento. Mas agora que ele descobriu que as cordas da tribo eram escassas depois de conversar com o Anshu, ele desistiu dessa ideia. Domar o lobo não é com pressa, mas a escassez urgente da tribo deve ser resolvida imediatamente. Os tendões dos animais não são suficientes, o que é de fato um problema para a tribo. Mesmo se você caçar e pegar presas suficientes no futuro, você não pode amarrar tudo com tendões de animais. Isso seria muito desperdício. Em outras palavras, a Mufeng precisa encontrar um substituto para as cordas dos tendões dos animais. Na sociedade primitiva, a melhor corda é na verdade a corda de cânhamo, e a corda de cânhamo, a matéria-prima para fazer corda de cânhamo, não só pode ser usada para tecer cordas e redes, mas também pode ser usada para tecer linho. Mas Mufeng saiu várias vezes para caçar, e ele não prestou atenção se havia rame ou cânhamo verde na natureza, muito menos que na grande. Parece que sair desta vez é mais do que apenas caçar. Mufeng pensou, do ponto de vista da estação, se houver plantas de cânhamo na natureza, elas devem ter mais de 1 metro de altura agora. Mas como você resolve as cordas que faltam às pessoas sob os olhos? Mufeng pensou, pessoas vivas não podem ser sufocadas até a morte pela urina, sem dormência, você não pode usar cordas. Ele se agachou perto da parede protetora, pensando em esquerda e direita. Ele tem paciência para ficar parado e pensar, mas alguns lobos podem não ter. Durante este período de tempo, eles se acostumaram com Mufeng e caem em contemplação de tempos em tempos. Depois de perceber que o mestre estava perdido novamente, os 5 lobos começaram a ficar inquietos novamente. O trigo mais comovente parece ser esqueço a dor quando a cicatriz está curada, mas a maconha que olhou para ela sorriu, e ao mesmo tempo ouço em sua garganta, como se dissesse, o que você está olhando para? A semente de maconha ficou brava de uma vez, e ele nem saiu da cutscene como olha para você, e foi direto fazer. Abriu a boca, subiu com os dentes e deu outra mordida no pescoço de Maizi. Não querendo sentar e esperar pela morte, Maizi saiu correndo com o rabo preso. Mas desta vez a criança da maconha parecia decidir dar uma boa lição a esse irmãozinho, e ele seguiu o exemplo. Dodo gritou e gritou de excitação. Ele circulou em torno dos 2 lobos e gritou, completamente em uma postura de observar a excitação e não ter medo de grandes coisas. O mais vergonhoso é que olhava para as sementes de maconha inadvertidamente, e subia e dava uma mordida sempre que tinha vantagem. Embora não fosse uma mordida real, também fez com que as sementes de maconha tivessem que soltar suas defesas. Dodo a soltou apressadamente e continuou a gritar animadamente ao lado dela com o rabo preso. Maizi aproveitou para se afastar e correu direto para o muro de proteção da segunda camada. Depois de retornar com sucesso à defesa, Cannabis não se conteve, sorriu e correu para Maizi novamente. Afinal, Maizi era pequena e logo foi derrubada pelas sementes de maconha. Quando rolou no local, rastejou e bateu na madeira espinhosa e na moreira papel. Flutuando. Eu não sei quando há um pássaro vivendo nos arbustos das árvores, e as asas batendo estão prestes a voar para longe. As sementes de maconha e trigo que estavam jogando no chão inesperadamente desistiram de suas ações originais neste momento. Uma caiu no chão e pulou novamente, e o outro ficou parado com uma capa e pulou direto para o antigo alto. 2 lobos um após o outro, um para cima e para baixo, quase ao mesmo tempo morderam o grande pássaro que estava voando para fora dos arbustos. Porra! Mufeng reagiu, esses 2 cães mortos. Lobos mortos são tão intrigantes que ainda podem agir. A palavra cão intrigante realmente não é à toa. Mufeng suspirou em seu coração.
Depois que a semente de maconha e o trigo morderam o grande pássaro até a morte, eles morderam o pássaro juntos e se recusaram a soltá-lo. Você aperta a mim e a mim, e eu aperto você e balanço sua cabeça e cauda, obviamente pedindo crédito. Mufeng olhou para o pássaro. Era de cor marrom e não conseguia reconhecê-lo. Não era como uma galinha ou um pássaro. Não era muito pequeno. Embora não fosse suficiente para 5 lobos, não havia problema em lutar contra seus dentes. Além disso, ele não se atreveu a comer este pássaro e acenou com a mão. Você pode comer você mesmo. Depois de receber o pedido de Mufeng, sementes de cânhamo e trigo imediatamente se sentaram no chão para compartilhar os despojos, ambos mordendo os pássaros e não soltando. Vendo o gesto de Mufeng ao lado, Doudou deu um passo à frente e mordeu, deixando claro que queria uma parte. Cachorro morto. Mufeng riu e amaldiçoou. Este Doudou é realmente um ladrão. Os 5 lobos cuidam de si mesmos e compartilham os despojos, e não se importam com a justiça. O que lhe importava era a cana espinhosa que era balançada por sementes de cânhamo e ervilhas, para ser preciso, a moreira de papel atrás da cana. A moreira de papel não poderia ser mais familiar na vida anterior de Mufeng. Haverá frutas vermelhas do tamanho de tênis de mesa crescendo na moreira de papel na primavera. Há poucos lanches nas áreas rurais. Mufeng e um grupo de amigos vão pegar o fruto da moreira de papel e lambê-lo na boca. A fruta vermelha por fora é tão doce que Mufeng tem uma memória profunda. Mas a mesma memória profunda é a casca da moreira de papel. A casca dos galhos das árvores é longa e dura, e um longo fio de casca pode ser descascado ou não pode ser descascado. Ele ainda se lembrava de que alguns velhos em sua aldeia descascavam a casca de papel da moreira, raspavam a casca e a mergulhavam em água e, finalmente, amassavam em fios finos e a enrolavam em corda de cânhamo. A explicação é melhor do que justa. Não só isso, ele também foi a muitas áreas remotas durante a arqueologia, e viu muitos velhos ainda fazendo papel com casca de amoreira. Sim. Mufeng deu um tapa na testa. Não importa se o rami pode ser encontrado, a casca de amoreira de papel pode definitivamente substituí-lo por um tempo. Especialmente no lado Nansan da tribo, há muitas amoreiras de papel. Tribo Primitiva capítulo 110. Ting Tian Parade. Depois de ver Anshu, Mufeng foi para Minguang novamente e olhou para o campo de treinamento construído ao lado da montanha Nansha da tribo. O campo de treinamento foi escolhido aqui principalmente porque a tribo construiu um muro de proteção de segunda camada e limpou as pedras no sopé da montanha para liberar uma grande área de espaço aberto. Mufeng também realizou alvos planos e verticais da mesma forma que o campo de tiro em sua vida anterior, e também construiu abrigos correspondentes do vento e da chuva. Como a tribo construiu um novo prédio, a tribo só permite que os membros da equipe de caça realizem uma certa intensidade de treinamento com arco e flecha e depois trabalhem com a tribo. Agora o Tulou foi concluído, e os mais de 50 membros originais da equipe de caça e os recém-expandidos 20 e poucos anos estão todos engajados no treinamento. Essas pessoas foram divididas em 3 grupos para treinamento. Um grupo era uma equipe de 2 e 3 reverências no cinturão das árvores frias. Embora o número de pessoas fosse pequeno, todos eram fortes e excelentes no tiro com arco. No meio, Mufeng também veio para ensinar tiro com arco várias vezes. Essas pessoas praticam ataques direcionados de longa distância, semelhantes aos snipers em vidas anteriores. Um grupo é um arqueiro de peça única que foi treinado, e eles estão praticando a chuva de flechas cobrindo várias pessoas, dezenas de pessoas, ou mesmo dezenas de pessoas. O que eles praticam é como cooperar com os outros e atirar em um alvo em uma área com a taxa máxima de acerto. Quanto ao último grupo de pessoas, são as 20 ou mais pessoas recém-adicionadas. Por terem se juntado à equipe de caça tardiamente, a porcentagem de tiro com arco é sempre diferente daquela dos jogadores antigos. Esses 2 grupos de pessoas foram treinados sob a liderança de Minguang. Claro, a cada poucos dias, eles também cooperarão uns com os outros para a prática de tiro em grupo. Mas agora, Anshu tinha acabado de trazer cerca de 20 pessoas para o lago Dalong para pescar, então apenas Minguang estava levando as pessoas a praticar no campo. Quando Mufeng trouxe alguns lobinhos para o campo de treinamento, todos o ignoraram e continuaram a praticar. Sim. Mufeng assentiu. Todos os seus pedidos aos arqueiros eram ordens e proibições. Esta é também a razão pela qual todos os membros do clã não pararam sem dizer uma palavra depois que ela apareceu.
Tio Minguang. Mufeng cumprimentou. Vem aqui, tenho algo para procurar por você. Minguang imediatamente largou seu arco e flecha e disse aos jogadores ao seu lado, continuem. Depois disso, ele correu para Mufeng, grande chefe. Mufeng assentiu. Tio Minguang, prepare-se, vamos caçar amanhã. Caçando. Minguang imediatamente esfregou as mãos com uma expressão agitada. Quantas pessoas vão sair desta vez? Na verdade, não é de admirar que ele fique animado, porque faz mais de um mês desde a última vez que Mufeng os levou para caçar. Naquela época, eles pegaram mais de 80 javalis. Avançar é pegar ovelhas e pescar. Contanto que Mufeng os tire, não há absolutamente nenhuma razão para retornar de mãos vazias. Assim como da última vez, Mufeng pegou a árvore fria, dizendo que estava cavando barro, mas trouxe de volta vários cervos com chifres. Alguns dias depois, a árvore fria trouxe de volta um buquê de flores e plantas, todas plantadas na tribo. De acordo com o chefe guerreiro, essas são ervas que podem curar doenças. Durante esse período, a equipe de caça enviava 10 ou 20 pessoas para caçar a cada 1 ou 2 dias, e cada vez tinham muitos ganhos. Mas quanto mais ele esperava que o chefe guerreiro os levasse para caçar juntos, para testemunhar o poder do treinamento de tiro com arco. E Mufeng também viu a empolgação de Minguang e disse com um sorriso, desta vez, a equipe de caça deixou apenas 20 pessoas para guardar as entradas e saídas da tribo, e todos os outros trouxeram armas e equipamentos suficientes para caçar. Desta vez, temos que ir um pouco mais longe. O objetivo é caçar, armazenar comida para a tribo em dias de chuva. Afinal, caçar em dias de chuva é muito difícil. Sim. Minguang exclamou animadamente. Então vamos para Baizuyuan, onde além de cervos com chifres há rinocerontes de chifres longos e pássaros de dedos grandes. Agora o arco e flecha do nosso Jiang pode definitivamente atirar nessas feras facilmente. Ok, você decide o lugar, você escolhe a mão de obra. Mufeng acenou com a cabeça. Certifique-se de que a tribo não possa ser saqueada facilmente depois que sairmos. Você sabe, a família Jiang agora é diferente de antes. Eu entendo. Minguang deu um tapinha no peito. Chefe guerreiro, não se preocupe. Mesmo essas 20 novas pessoas terão melhores habilidades do que os membros da equipe de caça anteriores. No passado, a tribo não tinha comida suficiente. Eles não tinham comida suficiente e não usavam roupas quentes. Agora é diferente. Eles podem segurar a tribo. Ok. Mufeng assentiu. Minguang ainda fala e faz as coisas com muita firmeza. Ele disse que não há problema. Basicamente não há problema. O mais importante é que a atual família Jiang é apenas um pedaço de balde de ferro para as tribos de fora. Não é tão fácil atacar. Isso é bom. Mufeng assentiu e disse, enquanto ainda é cedo, você pode treinar por um tempo. Você pode deixá-los voltar para descansar mais cedo hoje e acordar cedo amanhã. Sim. Minguang acenou com a cabeça e então perguntou, chefe guerreiro, você gostaria de ver como está indo o treinamento de tiro com arco? Mufeng sorriu e acenou com a cabeça. Eu só queria ver. Ok. Minguang estava muito excitado e acenou apressadamente para 3 grupos de pessoas e gritou, parem todos eles, venham e fiquem na minha frente. Com o som de uau, todos foram até os 2 e ficaram em 3 fileiras. Minguang correu para a primeira fila e disse, Akai, Anshu não está aqui. Quantas pessoas você escolhe para mostrar ao chefe como é seu treinamento? O chamado Shi era um jovem negro e forte. Ouvindo Minguang chamá-lo, ele foi inequívoco. Ele se levantou e acenou para selecionar 3 pessoas. Mufeng acenou com a mão. Deixe-me ver se você atira 2 flechas. Shi assentiu, acenou com a cabeça para os outros 3 e pegou diretamente um tubo de bambu e o jogou fora. Uma das 3 pessoas ao lado dele atirou uma flecha. Antes que o tubo de bambu chegasse ao seu ponto mais alto, estava no meio do tubo de bambu. Após ser atingido por esta flecha, o tubo de bambu foi levado a desviar para cima e atingiu o ponto mais alto. Aquino atirou uma flecha e também atingiu o tubo de bambu. A trajetória do voo do tubo de bambu mudou novamente, e um dos 2 que não atirou uma flecha e acertou novamente. A trajetória de queda do tubo de bambu também mudou. A última pessoa respirou fundo, esticou a corda do arco e atirou diretamente no tubo de bambu caindo em pedaços com um swish. Oh!
Mufeng exclamou do fundo de seu coração. Este tiro com arco melhorou muito. Mas ele não mostrou nenhuma expressão em seu rosto. Sorriu e acenou com a cabeça, e disse, sim. Você sabe, depois de ter sido um chefe guerreiro por tanto tempo, Mufeng também cultivou a aparência imprevisível de um líder. Mesmo assim, as palavras de Mufeng nada mal ainda deixaram as 4 pessoas animadas. Eles exclamaram empolgados, obrigado chefe. Liu Wu ficou ainda mais satisfeito, e as pessoas das 2 ou 3 equipes acenaram e gritaram, vocês, também saiam. Assim, 10 pessoas saíram em equipes de 2 e 3. Liu não disse uma palavra e o jogou para fora do tubo de bambu feito de grama. A corda de grama se quebra no ar, e o tubo de bambu se espalha e cai. Mufeng tem olhos aguçados e, quando você olha com atenção, há 6 tubos de bambu. As 10 pessoas dispararam suas flechas. O som de swish de repente se lembrou, e eles atiraram no tubo de bambu. Puff, o tubo de bambu foi atingido por uma flecha e caiu no chão. Minguang correu para pegar o tubo de bambu e veio segurando o tubo de bambu com uma expressão um tanto feia. Quem é o dono das 3 flechas longas e 2 curtas? Uma pessoa parecia envergonhada. Irmã Minguang, é meu. Não ligue para meu irmão, não é embaraçoso o suficiente. Você não terá sua parte na caça amanhã. Você fica na casa do guardião do clã. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.